que é a marca, que é o selo de Deus? O selo de Deus? Tá bom. O selo de Deus da Igreja Adventista é o sábado. Você vai dizer que é o Espírito Santo. Qual que é a marca da besta? A marca da besta vai ser a guarda do domingo, imposta. Então, mas não somente então cai isso. por terra isso que você acabou de falar. Não, sabe por que não cai? Pelo seguinte, no Apocalipse deixa bem claro o seguinte, quando a besta surgir, vai ser colocada uma marca na testa e uma marca, na mão direita. Nós temos que entender o Apocalipse como... Mostra o texto. Não, é que, assim, eco do Antigo Testamento. O que está mostrando ali? Uma contraposição à lei de Deus. A minha abordagem não foi nem discutir o assunto, mas claro. É tipo assim, quando você diz assim, não, a Ellen White falou que nem o sábado nem o domingo, mas peraí. Para o adventista, que eu brinquei aqui falando, o adventista profissional, ele não vai abrir mão do sábado nunca. Então, não é fato. Então, tipo assim, a Ellen White diz que é o sábado ou domingo, não sei o que. Não, tá. Mas, com todo respeito, para você, para o adventista, isso é um ponto salvífico. Isso é um ponto Deixa salvífico. eu te perguntar, adorar imagem e escultura assim, para você é um ponto salvífico? Se você perguntar assim, se um adventista abre mão do sábado, fala, não sou sabatista. Eu entendi Romanos 14, que Romanos 14 assim, um faz diferença entre dia e dia, o outro julga igual todos os dias. Deus recebeu como seu. Tá lá no texto. Aí, se você diz, não, a luz que eu recebi tá lá em Romanos 14, eu julgo igual todos os dias. Todos os dias para mim é dia do Senhor. Tá bom. O adventista, não, esse irmão não vai ser, ele vai ter problema na igreja local. Ele vai ter problema na igreja local. Igreja local, claro que vai ter, pelo seguinte motivo. Vamos separar uma coisa aqui, César. Quando você fala igreja local, vamos falar CNPJ. Tá bom? CNPJ, para ser membro daqueles... Ele vai ter problema com a denominação. Tudo bem, mas vai ter problema com a denominação, mas isso não é nenhum demérito. Por quê? Seria uma incoerência para a igreja que se chama Adventista do Sétimo Dia deixar como membro dela alguém que não guarda o sábado. É a mesma incoerência que teria uma igreja Assembleia de Deus pentecostal ter como um assembleiano alguém que nega o batismo com o Espírito Santo. Então não significa, ou a mesma situação mas de alguém cheio batista... Na Assembleia. Tá cheio na Assembleia de pessoas que não entendem que o batismo com o Espírito Santo é falar em línguas. Não, mas tudo bem. Tá tudo bem. Não, eu tô falando assim, detalhes ali, detalhes. Mas oficial depende. Se tá tudo bem, eu tenho das minhas dúvidas. Na CGADB, não. Exatamente, principalmente que hoje tem Assembleias de Deus. Tem Assembleia de Deus do cabelo, do coque, tem Assembleia de Deus... Agora eu vou te dar outro exemplo. Eu quero, a sua igreja, você é um pastor de igreja. A mesma coisa que você colocou pra mim. Manda. Se o adventista tiver problema, tá bom. Agora eu vou, na sua igreja, um irmão da igreja lá, cooperador, não sei quais os nomes que vocês usam, e ele falou o seguinte, olha, eu senti, a minha interpretação, que eu posso fazer a oração da Ave Maria na minha casa. Ele também vai ter problema como membro da sua igreja? Ou ele vai continuar passando lição de escola dominical, sendo que agora ele acredita que Maria é, de fato, a mãe de Deus e que Maria realmente é o que ele pode orar? E se ele decidir agora fumar? Vamos lá. Ele também vai ter problemas. Então, veja bem, vamos separar duas coisas aqui. Porque senão fica confuso na cabeça de quem não nos ouvindo. Terminar a pergunta, tá. Pode nós temos que separar o que são as regras de uma denominação. Por isso que eu estou insistindo no nome CNPJ, para você ser membro daquela denominação, e o que são requisitos para a salvação. Não é a mesma coisa. Por exemplo, para eu ser da igreja presbiteriana, tá lá no credo da igreja presbiteriana, tá no credo, eu tenho no meu computador ali para mostrar, que você tem que ser obediente a tudo que o presbitério dizer da igreja e tudo mais, você tem que... Então, se eu sou membro de uma igreja conservadora que não aceita bateria, ou que não, sei lá, qualquer coisa, ou que não aceita que mulher use calça comprida, ou que não aceita que mulher corte cabelo. São os usos e costumes daquela igreja. Para eu ser membro daquela igreja e coerente com o que aquela igreja apresenta, eu tenho que aceitar subscrever aquilo ali. Agora, isso não significa que a outra que está noutra igreja que corta cabelo vai pro inferno. Então, mas tem uma diferença. Okay, uma coisa que você está falando, com todo... Você sabe o carinho que eu tenho por você. Eu tenho, e aqui a exaltação não é nada pessoal. Eu sei. Então, você até apanha por ser meu... Eu sei disso. Então, uma coisa é isso que você está falando... E é muito legal. Outra coisa é a vida real na prática. Tá, vamos lá. Então, na vida real na prática, para ser batizado na igreja adventista, você tem que assumir que a Ellen White é o espírito de profecia. Está escrito na ficha do batismo. Depois eu respondo isso aí. Então, é uma questão que coloca o adventismo numa posição diferente de alguém que fala assim, eu não interpreto que o dom de línguas eu, por exemplo, nunca defendi que o falar em línguas é evidência do batismo com o Espírito Santo. Eu sou continuista, mas nunca defendi. Mas não são, para você parece que são a mesma coisa, e eu vejo sinceridade quando você fala, porque você está falando de uma coisa que você acha que você
percebeu assim, mas não é isso que acontece. Então, o adventismo, não tem como você ser adventista e falar assim, eu quero ser adventista, mas eu não quero guardar o sábado. Eu entendo Romanos 14 dessa forma. Eu quero ser batizado, mas eu não entendo que a Ellen White é um espírito de profecia do testemunho de Jesus lá do povo. Não entendo não. Eu acho que ela pode ter sido lá, ter dom, visão. Algumas visões ela acertou, outras ela errou, para documentar. Mas falar que ela é o espírito de profecia? Não. Essa pessoa não vai ser batizada. Entende? Então, essas doutrinas excêntricas, especialmente o sistema de salvação, e as 2.300 tardes e manhãs lá em Daniel 8, tornam o adventismo, o sistema de salvação adventista é diferente do sistema de salvação das igrejas.